Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler Êxodo de 32 a 34 e Provérbios 6, na NVI. Só um momento. Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, pois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: Foi com intenção de maligna que ele os libertou, para matá-lo nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: Que lhe fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabe como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou de pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim.
Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu irmão ou seu filho, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no meio do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu:
Diante de você farei passar por toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo 34. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa nossa maldade, o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os feruzeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-la a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre as festas dos pães sem fermento, durante 7 dias, como pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abib, quando naquele mês você saiu do Egito. Primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate um cordeiro, cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Celebre as festas das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita, no fim do ano.
3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém conquistará sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e os outros israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e eles lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Provérbios 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a põe a prender. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando vai ficar deitado? Preguiçoso. Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, usando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo.
O ladrão não é desprezado em si. Faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Amém. Amém, glória a Deus. Tremenda porção de hoje, muito rica, com muitas chaves. Obrigada, Mar, pela leitura abençoadíssima. Nós amamos sua leitura, minha querida. Queridos, fazer um panorama breve aqui sobre Êxodo, muito forte a passagem de hoje, né? A idolatria do povo. A gente vê em Êxodo 32, o povo, né, fica impaciente com a ausência de Moisés. É incrível, né? A gente olha a história e a gente fica perplexo. Mas a gente, na verdade, a Bíblia ela é um espelho, né? Porque muitas vezes aquilo que foi feito no passado é algo que acontece ainda nos dias de hoje, facilmente, né? E a gente vê aqui como o povo fica impaciente com a ausência de Moisés, do seu líder, e ele cria um ídolo, né? Demonstra aqui a fragilidade da fé humana e a tendência à idolatria. E aí a gente vê no 32, no 33, como Moisés intercede pelo povo, que mostra aqui para nós o poder da oração e o amor do líder pelo povo. Também a gente vê aqui que o Senhor ele renova a aliança dele após esse clamor de Moisés. Ele renova a aliança dele com Israel, demonstrando a misericórdia, a fidelidade dele, né? E as novas tábuas da lei, elas simbolizam a oportunidade de um recomeço, de um recomeço. Agora, o que me chama a atenção, queridos, é a relação de Moisés com Deus. Isso é algo tão profundo, tão extraordinário. Assim, é um dos aspectos mais notáveis, né, da Torá aqui, né, essa relação profunda teve um impacto tremendo e significativo ali para o povo de Israel e para toda a história, né? Moisés, quando ele vê o povo fazendo tudo aquilo, a gente vê que ele se ira. Quando ele olha o povo com um bezerro de ouro, depois de tudo que Deus fez, né? A gente está aqui desde janeiro acompanhando os milagres, os feitos do Senhor, a forma poderosa e amorosa como o Senhor retira o seu povo ali, né, do Egito. E a gente vê ali o povo fazendo um bezerro de ouro para adorar. É algo surreal, né? Eu mesmo, eu fico irada quando eu leio isso. E a gente vê que Moisés, ele tem uma postura, né, de zelo e de ira em relação àquilo que o povo está fazendo. E essa ira de Moisés reflete o zelo, né, de Deus ali pela santidade do seu povo. Moisés, ele age de uma maneira decisiva para corrigir o curso espiritual do povo de Israel. A fúria dele ali contra o pecado vai contrastar com a intercessão, misericórdia, que ele vai diante do Senhor e ele intercede pelo povo, né? E aí a gente vê que quando ele vai interceder pelo povo, ele vê toda aquela situação, ele se posiciona, né? E ali diante do Senhor, ele está o quê? Ele está pedindo para o Pai se lembrar das promessas dos patriarcas. Ele argumenta com Deus e ele fala assim, se Deus destruir Israel, isso prejudicaria a reputação de Deus entre as nações. Ele conversa com Deus como um amigo. E ele se preocupa com o coração do pai, ele se preocupa com a reputação do pai.
ele se preocupa com o povo, mas ele também se preocupa com o pai, porque ele é próximo do pai. Então, ele também oferece a própria vida dele em troca do perdão. Para Israel, ele fala assim, ó, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha só, que forte, né? Como ele intercede, assim, com todo o ser dele ali, né? Então, Moisés continua intercedendo, ele tem uma persistência ali na oração, em Êxodo 33, e a gente vê que essa busca contínua ali na intercessão, ele está buscando a presença e o favor de Deus, né? Como é importante as nossas orações, como tem poder as nossas orações, quando a gente faz elas com a motivação correta, quando a gente faz elas, né, entendendo o coração do Pai, suplicando ali por algo que é justo, algo que é correto, algo que é bom. E aí, qual foi a resposta de Deus? Deus mudou de ideia, olha isso, gente. Deus mudou de ideia no que disse, né, que ia fazer com seu povo. Então, essa mudança, a gente vê como é eficaz o poder da oração e da intercessão e da misericórdia de Deus, né? Então, a gente vê que Moisés, né, como que ele se posiciona diante do povo, né? Ele vai, ele quebra ali as tábuas, e isso simboliza o quê? Que o povo ali diante daquela idolatria quebrou a aliança com Deus, né? Demonstrando a gravidade do pecado aos olhos do Senhor. Ele vai, ele queima, destrói aquele ídolo, ele queima aquele bezerro, né? Ele faz ali, ele moe até virar pó, né? E faz o povo beber, simbolizando o quê? Um ato simbólico de purificação e confronto com o pecado. E ele vai até Arão e questiona a liderança de Arão durante a sua ausência, né? Porque aí Arão fala, não, mas você sabe como é que o povo é, sabe aquele líder que deixa o povo fazer o que quiser para não se incomodar, para não sair da sua zona de confronto, de conforto, né? Não quer entrar na zona de confronto. Que entrar na zona de confronto, gente, não é mole, não, né? Mas aí, ó, quando tem um líder que é fraco, um líder que não se posiciona, o povo se corrompe, né? E aí, o que ele faz? Ele convoca todos os levitas ali para uma ação drástica para restaurar a ordem e a santidade. Então, a gente vê aqui a análise da reação de Moisés, ele teve um zelo pela santidade. A ira de Moisés reflete o zelo de Deus pela santidade do povo, né? Então, o que é importante aqui a gente entender nessa situação toda, né? Porque o líder, a gente olha assim, imagina a cena, né? Moisés chegando lá e botando ordem, furiosíssimo com aquilo ali tudo, né? Porque o líder, ele precisa ter um posicionamento. E hoje em dia, como que isso é visto? A liderança abusiva, o líder abusivo, o líder abusador. Hoje em dia é aquele que faz isso aqui que Moisés fez, ó, chega e bota ordem, age com pulso, age chegando, falando não para o pecado, confrontando aquilo que é errado, né? E isso aqui, queridos, a gente vê que mudou o curso da história de Israel, porque se ficasse do jeito que estava, qual era o caminho? A destruição. Aí a gente vê Moisés posicionado diante do povo aqui, com ira em relação ao pecado, botando ordem, né, de uma forma dura, mas quando ele vai diante do Pai, ele intercede pelo povo, ele clama pelo povo, ele ora pelo povo, e ele pede, ó, né, se tu não fizer pelo povo, risca o meu nome. Olha o amor que ele tinha pelo povo, né? Então, às vezes, a pessoa olha para a figura de um líder que é sério, para a figura de um líder que não negocia com o pecado, a figura de um líder que se posiciona, e a pessoa olha e ainda fala mal do líder, né? Acha que o líder ali, e não vê que aquele líder está orando, que aquele líder está jejuando, que aquele líder está se preocupando, está se gastando pela vida do outro, está ali sempre mentoreando, sempre orientando, dando uma direção. É forte ou não é, minha gente?
Ou se é. Ou se é. Aqueles que são líderes aqui sabem do que eu estou falando, né? Então, a gente precisa entender aspectos aqui nessa porção que fala com a gente de uma forma muito tremenda, né? A gente vê 2 posicionamentos de 2 líderes aqui, Moisés e Arão. Como isso impactou tanto a posição de um quanto de outro. Aquele líder ali frouxo, que se deixou levar ali pelos prazeres do povo, pela imposição daquilo que o povo queria, do coração enganoso do povo, a tendência à idolatria, a tendência ao pecado do povo, e aquele líder ali, né, vai, se deixa levar, e a posição do outro, não, que se posiciona, que está ali, que faz o que tem que fazer, mas está ali, ó, orando, intercedendo pelo povo. E a gente vê aqui como a nossa relação com Deus, ela pode mudar cursos e destinos. A nossa relação com Deus sendo humilde, sendo, né, se colocando para entender também o coração de Deus, tendo uma relação de amor com Deus, de também se preocupar com Ele, de não só ser aquela pessoa que só quer pedir, não, mas aquela pessoa que tem um relacionamento de amor mesmo com o Pai, de pai para com filho, né? Ele era um amigo de Deus. E o Senhor fala aqui que ele se agradava de Moisés, né? Então, como aquela conversa, aquele pedido, aquela intercessão mudou todo o curso da história. Isso nos leva a entender que sim, Deus quer um relacionamento conosco, verdadeiro, né? Um relacionamento de intimidade com Ele. E como isso impacta a nossa vida e a vida dos outros, a vida daqueles até que vão vir depois de nós, da nossa geração. Porque aquilo que a gente faz vai impactar toda a nossa geração, vai impactar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isso aqui é bíblico, a gente leu isso aqui, está em Êxodo 34, né? Em Êxodo 34, quando Deus anuncia o nome dele, que ele fala aqui na judaica, ele traz certinho aqui, ó, Yud Rei Vav Rei. Ele vai falar aqui que Deus é misericordioso, compassivo, lento em irar-se, rico em graça e em verdade. Ele mostra graça à milésima geração, né? E perdoa as ofensas, dos pais. Aqui, perdão. Perdoa as ofensas e crimes e os pecados. Entretanto, não isenta culpa. E faz os efeitos negativos das ofensas dos pais a serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles, até a 3ª e 4ª geração, certo? Então, aqui, ó, aquilo que a gente faz aqui vai impactar a nossa geração. De imediato, Moisés se curvou a cabeça até o solo, prostrou-se e disse, né, se eu encontrei em favor aos teus olhos, então, Adonai, por favor, vá conosco. Apesar de ser um povo teimoso, perdoa as ofensas e os pecados, né? E nos tornamos como tua posse. Então, a gente vê aqui como é poderosa a intercessão, a oração. E para a gente fechar, queridos, eu queria falar sobre Provérbios 6, que é algo muito poderoso, né? Todo o livro de Provérbios, assim, é muito rico, cada capítulo são chaves extraordinárias. Mas aqui em Provérbios 6, ele vai trazer alguns aspectos aqui que chamam muita atenção, né? Sobre a questão aqui, ele vai falar aqui sobre a questão do fiador. Olha só, né? Uma Bíblia, ela traz aspectos da vida do cotidiano, né? E fala aqui também sobre a questão da preguiça, né? Questão da preguiça, porque a preguiça, queridos, muitas vezes ela é um espírito que fica rondando para te paralisar, para te desmotivar, né? E ele exorta aqui sobre o preguiçoso, né? E ele fala que aquele que está em preguiça, ele fala assim, ó, a pobreza vem marchando sobre você, e a escassez vai te abater como um soldado invasor. Isso aqui na judaica aqui, tá, gente? Forte, né? Mas o que eu queria trazer de destaque é Provérbios 6, do 16 ao 9. Ele vai dizer assim, ó, as 6 coisas que o Senhor odeia. Então, veja bem, tem coisas que Deus odeia. E a 7ª abomina a sua alma. Ou seja, é pior do que odiar. É ainda mais
forte ainda do que odiar. E aí, o que são essas coisas que o Senhor odeia? E a sétima, né? Qual que é a sétima que ele abomina? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Contenda entre os irmãos, aquela pessoa que gosta de falar mal dos outros, sabe? Que às vezes vai tomar um cafezinho na casa do outro, senta lá, começa a falar mal do irmão, às vezes começa a falar mal do líder, né? E tá ali numa conversa, né? Uma conversazinha assim, né, gente? Uma conversa assim tão despretensiosa, né? Uma conversa, aí começa, né? Falar de um, falar de outro. Querido, a palavra do Eterno diz que Deus abomina isso. Abomina. E, ó, uma reflexão aqui breve sobre isso, tá? Número 7, né? A gente vê aqui 7 coisas Deus odeia, mas a sétima ele abomina. O número 7 representa aqui uma completude, uma perfeição. Isso sugere aqui que essa lista, embora ela não é exaustiva, né? Ela não para por aí, o sétimo vai completar, né, o propósito de ilustrar o que desagrada a Deus. Numa coisa assim, numa coisa completa. Como isso desagrada a Deus? E a gente vê que todos esses itens se referem ao caráter da pessoa. Então não é apenas, né, com ações externas, mas isso vai trazer, né, sobre o nosso caráter. Isso está mostrando sobre coisas do nosso caráter, né? O olhos altivos tá relacionado ao orgulho, né? Quando você vê olhos altivos, é orgulho, a pessoa que é orgulhosa. A gente vê aqui falando sobre a verdade e a mentira, né? A língua mentirosa ou a testemunha falsa, aquela pessoa que anda com a mentira. E quem é o pai da mentira? A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, né? Mãos que derramam sangue inocente, aqui vai falar da santidade da vida, princípio fundamental, né? Aqui, ó, coração que maquina pensamentos perversos, né? Lembra que Deus, ele não julga só as nossas ações, mas ele também julga as nossas intenções. Onde está isso? Onde está isso, apóstola? 1 Samuel 16, 7, vai lá olhar depois, certo? O Senhor olha aquilo que o seu coração está maquinando, pensamentos perversos, busca altiva pelo mal, pés que correm, que se apressam para o mal. O que é isso? É aquela pessoa que busca o pecado, aquela pessoa que tem prazer no pecado, sabe? É a oposição da justiça, se opõe à justiça que Yeshua ensinou para nós, lá em Mateus 6, 33. E aí o último item é semear a contenda entre os irmãos. É aquilo que Deus mais abomina, aquilo que ele mais odeia. Semear a contenda entre os irmãos. E aí a gente vê aqui, ó, semear. O que vem semear? Vem da palavra semente, né? Então é como você plantar a semente. Então é como você lançar aquela coisinha que parece tão pequena, mas que ela vai dar frutos, ela vai crescer, ela vai enraizar, né? Então a gente precisa entender que o Senhor, ele abomina isso e que nós devemos cuidar, né? A gente recebe a instrução, hoje todos aqui estamos ouvindo a palavra do Senhor. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai ignorar e amanhã a gente vai estar falando do nosso irmão, amanhã a gente vai estar indo tomar um cafezinho na casa de um, encontrar alguém na esquina e começar a falar do outro, a gente vai colocar em prática, entender que isso é algo que aborrece o nosso amado, o amado das nossas almas, né? A gente precisa aprender aqui a orar pela unidade do povo de Deus, queridos, a interceder regularmente pela unidade, para que todas essas sementes de contenda elas sejam eliminadas do povo de Deus, para que haja um povo forte, um povo maduro, um povo que exerça o amor, um povo que exerça a gratidão, um povo que queira ser curado das suas feridas e que passe a andar conforme a cultura do reino. A gente precisa estabelecer, né, de fato isso. Nós estamos aqui para isso, é hora
de abandonar a cultura do mundo, que é uma cultura caída, e começar a estabelecer o reino de Deus, começar a dar ouvidos àquilo que agrada e àquilo que desagrada ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês tremendamente, e amanhã estamos aqui firmes e fortes no propósito, com a graça do Eterno. Shalom, shalom, bom dia.